Acho que todos nós temos alguma coisa que foi desgastada ao longo dos anos. Pode ser um chaveiro que você tem desde sempre, talvez um velho par de sapatos, ou um parceiro sofredor que reclama de tudo. Bom, deixando esse último de lado, existe algo extremamente satisfatório em ver mudanças que o tempo pode causar nos itens do dia a dia. De tatuagens a árvores. Vem comigo dar uma olhada em ainda mais coisas que foram alteradas pelo poder do tempo. Para começar, de acordo com o Centro de Controle e Prevenção de Doenças, também conhecido como CDC, se você usa uma escova de dentes manual para limpar os dentes, você deve substituí-la uma vez a cada 3 a 4 meses. Caso contrário, você pode acabar na mesma situação do usuário do Reddit, chamado Hector Dollar. Essa é uma escova de dentes com 1 dia de uso, em comparação a uma com 1 ano. Mas espera aí, esse cara realmente ficou 1 ano inteiro sem trocar a escova de dentes? As cerdas desgastadas dessa escova não devem limpar nem o sapato. Imagine uma boca. Meu Deus, só ver isso faz os meus dentes coçarem. Existe algum lugar mais mágico na Terra do que o Disney World, em Orlando, na Flórida? Um lugar que recebe uma média de 58 milhões de visitantes por ano, desde que foi inaugurado em 1971. Por mais de 50 anos, crianças e adultos ansiosos fizeram fila ao longo das passarelas de cordas para cada atração nova e emocionante. E com o passar do tempo, os grampos de corda foram desgastando alguns ganchos no resort, como esse. Ele foi preso e desconectado tantas vezes que acabou criando outro sulco no gancho. Bom, se você mudar o ângulo desse clipe e adicionar mais uns 50 anos, talvez o gancho comece a usar o seu próprio par de orelhas de Mickey. As ondas podem ser muito hipnóticas de se assistir, à margem de um lago ou oceano. No entanto, por mais bonitas e inofensivas que possam parecer, com o tempo elas podem ter alguns efeitos poderosos na costa. Uma coisa que os moradores que vivem à beira de Green Bay, em Wisconsin, conhecem muito bem. Caramba, as ondas desgastaram toda a costa e tiraram um pedaço enorme dela aqui. Esse é um processo chamado de erosão costeira, onde o poder das ondas gradualmente vai desgastando a terra na costa, apresentando grandes riscos para muitos empreendimentos e infraestruturas à beira-mar. Agora, essa filmagem em particular pode aparentar ter vários anos de desgaste, mas por incrível que pareça, esse time-lapse foi feito ao longo de apenas 1 hora, em clima de tempestade. Cara, eu espero que esses moradores de Green Bay estejam com o seguro de suas casas em dia. Mas não são apenas as linhas costeiras que podem se desgastar de forma rápida e inesperada. É muito provável que sua mãe deve ter dito que as tatuagens são permanentes. Então, se você fizer uma, deve realmente significar algo pra você, porque vai ficar no seu corpo o resto da sua vida. E você não quer passar vergonha daqui 10 anos por ostentar uma tatuagem super clichê de dente de leão, sendo soprada em pássaros, ou o nome de um ex tão grande que é impossível encobrir. Mas nem todas as tatuagens duram para sempre. É só você dar uma olhadinha nisso. Ok, então essa é a mesma tatuagem de mão do mesmo cara. Mas quanto tempo você acha que passou até que a segunda foto fosse tirada? Deve ter sido alguns anos, talvez até décadas, não é mesmo? Bom, na verdade foram apenas 2 meses e meio. Veja, nossas mãos, especialmente as palmas das mãos e os dedos, experimentam uma grande fricção quando as usamos muito. As células da pele aqui se desgastam e são substituídas rapidamente, lenta e gradualmente apagando a tinta da tatuagem, que é injetada por baixo da pele. Então, as tatuagens de palma da mão não duram para sempre. O que é uma boa notícia para pessoas como a Ariana Grande, que tatuou um erro de digitação japonês na palma de sua mão em 2019. Eu espero que isso desapareça rapidamente, minha amiga. Obrigado. Próximo. Quer saber o que nunca vai desgastar? Não importa o quanto você use? Os botões de curtir e se inscrever aqui embaixo. Tudo feito? Maravilha. Agora o que temos a seguir? Pode levar alguns anos para que o horizonte de uma cidade se torne irreconhecível, com os estabelecimentos mais antigos sendo constantemente derrubados para dar o espaço e lugar para edifícios mais novos e maiores. Mas enquanto as estruturas originais podem ter sido demolidas, algumas deixam sua marca na nova paisagem, como os edifícios que uma vez ladearam essa rua em Montreal. Os tijolos dos prédios anteriores e mesmo suas extensões e desenvolvimentos haviam sido utilizados no prédio adjacente, deixando um contorno cheio de tijolos. Mas isso não é uma coisa exclusiva da velha Montreal. Em Nova York, que passou por uma explosão de desenvolvimento no início dos anos 2000, os fantasmas dos prédios mais antigos ainda podem ser vistos por toda a cidade. Você já ouviu falar do mosteiro Shaolin, em Henan, na China? É muito conhecido por seus monges Shaolin, lutadores de Kung Fu, que treinam incansavelmente desde jovens para alcançar feitos incríveis de força, resistência à dor e poder. Mas uma área que eles exercem estranhamente, sem piedade, são seus dedos. Para produzir grandes explosões de força com um único golpe, eles treinam batendo em tábuas de madeira e árvores com dedos individuais. Com o tempo, seus dedos são fortalecidos a ponto de poderem fazer flexões, equilibrar-se e até quebrar cocos com apenas um deles.
Essa é uma façanha que exige cerca de 91 kg de força, que é semelhante a um jab de boxe, e tudo isso através de um único dedo. Ao longo dos anos, isso fortalece os dedos, mas acaba desgastando os buracos nas árvores que eles usam, até acabarem com centenas de buracos salpicados por toda parte. Caramba, se eles podem fazer buracos em árvores com os dedos, aposto que esses caras podem dar uns golpes realmente fatais. Se você tem um gosto por cuidar do verde, provavelmente possui pelo menos uma pá de capina. Essas são ferramentas de jardinagem pesadas, projetadas para cortar a terra diretamente, incluindo as raízes duras de ervas daninhas que assolam suas petúnias. Mas dependendo do quão ativamente você cuida do seu jardim, as raízes podem afetar essas pás, como descobriu um usuário do Reddit chamado Aid Lee Sultan. Uma boa parte de sua velha pá foi gasta, a ponto daquela borda serrilhada ser mais uma lâmina esburacada. Comparada com uma nova, a ferramenta velha parece não conseguir cortar nem manteiga, muito menos raízes. Enquanto eu procurava por exemplos mais incríveis do poder do tempo, eu acabei encontrando uma imagem muito legal. Postada no Reddit há cerca de 7 anos, é mostrado um prego, que foi lentamente arrastado pela parede por aquele pesado calendário maia de pedra que está segurando. No começo eu apenas pensei que era uma foto legal, mas a seção de comentários abaixo estava cheia de guerreiros do teclado, debatendo a verdade de suas origens. Eles argumentaram que isso não mostrava a passagem do tempo, porque o prego teria dobrado, e não arrastado pela parede. Outras pessoas disseram que o dono do post havia esculpido uma linha falsa na madeira acima do prego, e postou a foto falsa para ganhar audiência, enquanto outros, e eu não tô de brincadeira, simularam precisamente como que o prego poderia ter sido arrastado pela parede sem dobrar. Cara, os nerds do Reddit realmente estão em outro nível, não é verdade? Eu acho que tá na hora de vocês saírem um pouco e pelo menos encostar na grama, meus amigos. Se bem que o dono do post original nunca revelou mais nada sobre esse prego em questão. Na minha opinião, eu acho que o prego foi martelado em um ângulo para cima e foi arrastado para baixo ao longo do tempo. Caso contrário, essa pode ser a mentira mais estranha que alguém na internet já contou. Cara, como eu adoro um jogo de sinuca. Eu posso ser bem horrível nisso, mas a maioria das outras pessoas que afirmam amar sinuca também são. E enquanto você tem que ficar de olho nas bolas, acho que se eu estivesse jogando um jogo nesse bar, eu teria problemas em tirar os olhos dessa parede. Ao longo dos anos, muitos jogadores ávidos de sinuca colocaram os tacos de volta e os rasparam contra a parede, deixando um conjunto de buracos ovais, totalmente manchados de giz usado. Bom, mesmo que eu não conseguisse acertar uma bola na mesa, é bom saber que não teria dificuldades em acertar essa parede. Quando você vai lavar as suas mãos, você instintivamente prefere a água quente ou fria? Eu prefiro fria. Mas ao que parece, eu não sou como a maioria das pessoas que escolhem a torneira quente. Se essa pia em Santa Fé, no Novo México, é algo a se considerar. A alça de latão à esquerda foi tocada com tanta frequência que acabou desgastando a camada superior oxidada de sujeira, em contraste com a alça da direita. Agora, considerando que não existem rótulos claros de quente ou frio, talvez seja apenas uma força do hábito ir para a alça esquerda. Nesse caso, a população de Santa Fé pode ser composta apenas por um número estranhamente alto de canhotos. Existe dor maior no mundo do que ter um pedal de bicicleta te acertando bem na canela. Isso te acerta na alma todas as vezes. Dito isso, acho que todos podemos dar uma olhada nessa cena e agradecer por não ser nossas canelas no lugar desse poste de luz. Anos e mais anos de ciclistas encostando suas bicicletas no poste deixaram milhares de marcas de arranhões de pedais na pintura, nenhuma das quais ultrapassa esse ponto, dando uma divisão claramente arranhada. Esse é um efeito visual bem legal. Ou seria, se eu pudesse parar de imaginar a minha canela bem ali. Ai. A maioria de nós conhece pelo menos uma pessoa que mora em uma casa que não tem fechaduras nas portas. Ao invés disso, elas contam com antigos ganchos e travas, cujos ganchos giram livremente 360 graus contra a porta. Mesmo para aquelas pessoas que sabem muito bem do que eu estou falando, um desgaste que um gancho pode fazer na porta, e até uma moldura de porta como essa, é muito legal de se ver. Esse é o banheiro de um moinho de arroz que está em atividade desde 1880. Desde que foi instalado, milhares de visitantes viraram o gancho. Eu não posso ser a única pessoa que acha isso extremamente satisfatório, né? Agora, se essa imagem despertou uma curiosidade que você não sabia que tinha, diz aí nos comentários abaixo. Ok, eu tenho um traseiro bem grande, eu não vou mentir. Eu já rasguei calças, quebrei cadeiras. Você escolhe, meu traseiro estraga. Na verdade, parece que essa cadeira foi usada por mim em algum momento da minha vida. Ou esse conjunto atrevido de ranhuras foi causado por um ávido movimento de cadeira. Ou é uma cadeira velha e robusta, que teve essas duas ranhuras usadas por centenas de traseiros ao longo dos anos. Eu acho que é a última explicação, porque você também pode ver o leve desgaste das coxas. Sério, eu espero que sejam coxas, a menos que haja alguém por aí com sua ferramenta tão grande quanto o traseiro. Enquanto muitas pessoas, assim como eu, são abençoadas com partes do corpo ligeiramente maiores geneticamente, algumas de nossas outras partes do corpo podem ficar maiores com a idade. E antes que a sua mente suja comece a bombardear a seção de comentários, não é disso que eu tô falando. Se você prestou atenção em alguma das partes anteriores dessa série, vai saber que estou falando das suas mãos.
Ao longo dos anos, elas podem lentamente aumentar, graças ao aparecimento de condições associadas à idade, como artrite ou ganho de peso puro e simples. E isso se torna muito real quando você tenta remover uma coisa que usa em suas mãos há anos, como uma aliança de casamento. O usuário do Reddit, I.O. Cook, descobriu isso quando tentou remover uma aliança que usava há mais de 40 anos. Ela estava tão bem presa no dedo que nenhum tipo de lubrificação pôde remover. Então, eventualmente, eles tiveram que recorrer a cortar o anel. Ficou tão apertado, e com a pele perdendo elasticidade naturalmente ao longo do tempo, acabou deixando uma marca perfeita, apertada ao redor do dedo. Acho que você poderia dizer que esse casamento deixou uma impressão duradoura. Dizem que as bases de um casamento longo e feliz são amor, trabalho e compromisso. Mas o bolo também é uma base muito importante, se essas duas fotos dos avós do usuário do Reddit, Max Hawk, servirem de base. Recriando a foto icônica do dia do casamento à esquerda, mais de 60 anos depois, você pode dizer que esse casamento foi cheio de anos de diversão, não é mesmo? Isso é muito bolo, eu imagino. Muita coisa pode mudar durante 10 anos. Roupas, tecnologia e até as pessoas podem ficar irreconhecíveis. Mas existem algumas coisas que permanecem as mesmas, como o amor entre um homem e seu cachorro. Mesmo que 10 anos tenham se passado e seu cachorro tenha ficado muito maior, o usuário do Reddit, Gordon Dell, conseguiu recriar essa foto antiga com as roupas que ele estava vestindo. O mesmo fundo, mesmo suéter e o mesmo cachorro. E dá só uma olhada, os dois ficaram mais peludos nessa época também. Que fofo! Ver a cera escorrer pela lateral de uma vela pode dar uma sensação bem calmante e nostálgica, não é mesmo? Além disso, existe algo satisfatório em tocar essa cera e removê-la de sua mão quando ela endurecer. Embora eu não imagine que seria tão satisfatório quanto quebrar a cera da base desse castiçal muito bem usado. Centenas de velas foram colocadas no topo, queimando gradualmente e derretendo por hora após hora, produzindo um monte de gotas de cera que cresceram lentamente, deixando o castiçal parecendo uma pilha de espaguete proibido. Os caracóis são uma espécie conhecidamente muito lenta, mas enquanto muitos deles começam pequenos a partir dos ovos que eclodem, eles podem crescer a uma taxa realmente muito rápida. E não existe melhor espécie de caracol que demonstre isso, como o caracol gigante africano. Em apenas um ano, esses caracóis crescem em peso de alguns gramas para colossais 500 gramas em média. Embora eles possam ficar muito maiores que isso, com o recorde de caracol gigante africano, mais pesado que existe, chegando a 900 gramas. À medida que os caracóis terrestres como esse crescem, a abertura de sua concha vai acumulando gradualmente cada vez mais carbonato de cálcio, que o caracol secreta de glândulas em seu corpo. Então, à medida que o corpo principal cresce, sua concha vai ficando maior para acomodá-lo, girando nesse padrão em espiral super legal. Nesse tempo, suas conchas ficam cada vez maiores, assim como esse cara, crescendo de apenas 4 centímetros para enormes 17 centímetros em apenas um ano. Acho que a única coisa lenta em um caracol é ele caminhando. Se você mora ou trabalha em um prédio de apartamentos, você irá conhecer a dor de ter que subir e descer as escadas. Agora, eu, não sendo um masoquista total, pego o elevador sempre que posso. Mas mesmo em prédios com elevadores, muitas pessoas que claramente amam exercícios e a dor sobem as escadas, como evidenciado por esse incrível exemplo de desgaste. Fora de todo esse espaço, apenas aqueles 2 pequenos pedaços de chão foram desgastados, mostrando o local exato onde centenas de pessoas giraram repetidamente. Mas espera aí, esse poderia ser o piso da escada daquele episódio de Friends? Você sabe do que eu tô falando. Pivot! Pivot! Ah, essa cena me pega todas as vezes. Existe um bom e velho ditado que diz: coloque o seu melhor pé em frente, que eu sempre achei que era apenas um bom e velho provérbio. Mas acontece que as pessoas dão o melhor de si, e geralmente é o pé direito. Bom, pelo menos nessa loja da Irlanda. Inúmeros anos de clientes em pé no balcão sendo atendidos desgastaram desproporcionalmente esse ponto no chão, com os 2 pontos sendo corroídos. E por falar em manchas no chão que se desgastaram, acho que todos podemos dizer que essa foto foi tirada no banheiro masculino. Ou isso, ou quando as mulheres fazem seus negócios, elas se sentam com os pés muito mais à frente do que eu imaginava. Eu detesto academia. Pronto, eu disse. Eu odeio a música, as luzes, mas acima de tudo, eu odeio ver pessoas levantando pesos. Bom, porque todos parecem estar fazendo mais esforço do que eu. No entanto, talvez se eu visse mais desse desgaste que está nessa máquina de peso, eu não me sentiria tão constrangido. Com o tempo, todos tiveram um período no conjunto mais leve de pesos e realmente utilizaram um conjunto de 50 libras. Mas poucas pessoas raramente passam de 130. Cara, essa barra de 200 libras parece tragicamente não utilizada. De repente eu me sinto muito melhor com a minha fraca motivação de treino. Você guarda lembrancinhas? Sabe, aquelas pequenas bugigangas para lembrar de algo especial? Então, o avô do usuário do Reddit, BD Watson 965, com certeza guardava. Em 1945, ele e sua esposa se mudaram do Texas para a Califórnia, parando em Las Vegas para jogar um pouquinho. Eles guardaram $2 de prata da viagem. A avó de BD Watson guardava a dela na bolsa, mas o avô guardava no bolso. Eventualmente, ambas as moedas foram entregues a ele.
Mas os seus estados não poderiam ser mais diferentes. 63 anos sendo esfregado e tocado no bolso de seu avô, deixou uma das moedas lisa e desgastada. Mas a de sua avó, por outro lado, estava em condições quase perfeitas. Continuando a tradição, B.D. Watson aparentemente mantém um dólar gasto no bolso e um dia vai passar para seu filho. A essa altura, acha que essa moeda vai acabar do tamanho de um centavo. E agora, continuando com o tema de herança de família. O usuário do Reddit Alta1971 afirmou que recebeu uma colher de mistura de quarta geração, usada por seus bisavós. Exceto que esse negócio parece ter sido usado para misturar algum tipo de ácido, porque onde raios está o resto? Bom, existem rumores de que a especialidade da vovó de Alta eram merengues e chantilly. E então, Alta assumiu que milhões de viagens ao redor da tigela é o que desgastou a colher. Agora, bater nata com batedeira já é difícil, mas com a colher é ainda mais. Ainda assim, eu não acredito que tenha sido desgastada pelo creme de leite, especialmente porque se assemelha ao formato de uma colher de roux. Essas são especialmente projetadas para encaixar direto nas bordas da panela, para mexer a farinha e o óleo usados na queima de roux. Ainda assim, eu curto a ideia de que alguém bateu natas com tanta frequência e de forma agressiva que desgastou uma colher de metal. Parece que o ingrediente secreto aqui era o trabalho duro. A forma como a maioria das empresas produz móveis é bastante simples. Eles cultivam árvores por 40 e 150 anos, derrubam elas, cortam em pedacinhos e depois fazem uma cadeira. Mas quando você pensa mais sobre isso, são realmente muitos passos apenas para você se sentar. No entanto, em 2007, Alice e Gavin Monroe começaram a pensar: e se eles pudessem cultivar cadeiras em vez disso? As árvores começam como mudas pequenas e flexíveis, que podem ser dobradas e manipuladas em diferentes formas, para que possam se adequar a seu ambiente. Então, e se eles encorajassem suas árvores em forma de cadeira? Era uma ideia tão original que eles tinham que experimentar. Então, eles plantaram algumas mudas de salgueiro em um pequeno pedaço de terra e começaram a treinar as suas formas, usando uma série de armações de arame. Usando 4 mudas para ser as pernas, eles previram que seu método levaria menos de 5 anos para literalmente crescer uma cadeira. Em 2010, as mudas finalmente começaram a tomar forma de cadeira, e em 2011, seu primeiro protótipo estava pronto. Desde então, sua operação se expandiu, e agora eles usam moldes de plástico especializados para treinar uma única árvore em forma de cadeira, ao invés de usar 4 mudas que se mostraram difíceis de crescer em um objeto coeso. Em 2016, as primeiras cadeiras cultivadas a partir de uma única muda estavam prontas. E tudo isso quase levou apenas 10 anos. Ainda assim, isso é uma fração do tempo necessário para cultivar uma árvore comum. Mas Alice e Gavin não são as únicas pessoas que procuram aproveitar o poder desse método de cultivo de cadeiras de árvore. Em 1987, Cook e Becky Northey se inspiraram para cultivar plantas em formas estranhas e diferentes para fins de arte, usando seu próprio método caseiro, que eles chamam de Puck Tree. Usando uma armação de arame semelhante a Alice e Gavin, ao longo dos anos, eles cultivaram árvores em formas incrivelmente intrincadas, como pessoas, sinais de paz e móveis. E, obviamente, eles também tentaram transformar uma árvore em uma cadeira viva. A cadeira sozinha levou 7 anos para crescer e se formar, mas acabou tão robusta e estável que Peter pode ficar feliz em cima dela. Mas que lugar maravilhoso! Você já esteve de férias e foi comprar uma lembrancinha de uma daquelas lojinhas estranhas de presentes alguma vez? Sabe, aquelas que cheiram a sabonetes e velas, que vendem camisetas com frases esquisitas e que tem um piso desse jeito. Caramba! Tantos turistas visitaram essa loja de souvenirs em Hilton Head Island ao longo dos anos, que você pode ver exatamente em quais corredores a maioria delas pisou. Parece que muitas pessoas não chegam nas extremidades, ou veem aqueles estranhos abridores de biquíni e decidem dar meia volta e ir embora. Eu não culpo eles. Mas não são apenas as lojas de souvenirs que têm pisos desgastados. Em um dos vestiários da rede de lojas de roupas Forever 21, você pode dizer exatamente onde a maioria dos clientes ficam e posam para obter a melhor versão de si mesmos no espelho. Vendo quantas pessoas usam esses cubículos todos os dias, eu estou surpreso que a loja não tem uma solução de piso mais duradoura sobre uma fina camada de tinta em algumas tábuas. Bom, acho que isso é para mostrar que seus pisos se desgastam tão rapidamente quanto suas roupas. Todos nós temos aquele par de sapatos que parece ter sido usado no inferno e voltou. Você sabe do que eu estou falando. Com o salto desgastado, buracos na sola e provavelmente com uma cor totalmente diferente de quando você comprou, não é mesmo? Mas e quanto a um tamanho diferente de quando você as comprou, como essas botas Doc Marten antigas, comparadas a um par novo? É isso mesmo, a bota da esquerda é nova, mas a da direita foi usada há mais de 4 anos e meio. Não apenas a sola foi totalmente desgastada, mas se esse é o mesmo modelo de botas, como o usuário do Reddit, Proper2Wender, afirma que são, elas também podem ter caído em 3 tamanhos. Agora, os pés geralmente não encolhem com a idade. Então, o que aconteceu por aqui? É mais do que provável que essa foto tenha sido tirada em um ângulo estranho. Ufa! Por um segundo eu fiquei preocupado que meus pés não fossem a única coisa que encolhesse conforme eu envelheço.
Mas e você? Tem alguma filmagem ou fotos de itens desgastados que você possui que deseja compartilhar com o mundo? Se você enviar pra gente no e-mail junto com o seu nome, quem sabe você pode aparecer na próxima parte dessa série. Bom, acho que é isso. Muito obrigado por assistir e até a próxima.